Bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional aqui que acontece toda terça-feira, 8h47 da manhã. Hoje nós vamos falar aqui sobre Mateus 16, versículo 13. Se você quiser acompanhar aí, toda terça a gente se encontra aqui, a gente se reúne. Tudo bem, pessoal? Bom dia para quem está assistindo aqui ao vivo. Quem está aqui pela primeira vez? Gente, hoje eu fiz o Café com Fé um pouquinho mais tarde, porque eu dormi super tarde ontem. E mais cedo eu não tava pronta, sabe? Não me senti pronta, assim, despertada, acordada pra entrar 8h47 da manhã. E eu não queria entrar aqui de qualquer jeito. Então, porque ontem eu trabalhei até esse horário, por isso que eu mudei hoje, tá? Vamos lá, quem tá aqui sempre com a gente, Mateus 16, versículo 13. Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Aonique, bem-vinda. Bem-vinda. Bom, o Café com Fé já existe há uns 3 anos, tá? E a gente se reúne aqui toda terça-feira pra gente aprender juntos aqui a palavra, né? O devocional pra gente meditar aqui na palavra, no versículo. E a gente não tá reunido aqui para falar de religião, né? Não importa a sua placa, estamos aqui para falar somente de Jesus. Eu também não tenho nenhum cargo na igreja, não sou pastora, enfim, eu sou só apaixonada por Jesus e tô aqui para aprender junto com vocês. É um prazer, um privilégio estar aqui compartilhando e me coloco como uma primeira aprendiz aqui, porque eu não sei nada, tá? Então quem tem que falar aqui com a gente é o Senhor Jesus. E eu tenho tanto para aprender quanto qualquer um de vocês que estão aqui, tá bom? Então, só para poder explicar aqui. Então, se você quiser fazer parte sempre, que às terças-feiras a gente se reúne. E tem um outro Instagram, Café com Fé BH. Eu vou deixar ele aqui, onde a gente reúne lá mais vezes. Só lá a gente só fala de fé. Café com Fé BH. Ok? Aí vou deixar fixado aqui. Depois quem quiser acompanhar e seguir, tá bom? Então vamos lá fazer uma oração pra gente começar aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais uma terça-feira aqui reunidos nesse lugar. E nós pedimos, imploramos, suplicamos que o Senhor venha falar nos nossos corações. E que o Senhor venha falar aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos nem pedir, na verdade, muitas das vezes. E que o Senhor venha eliminar no meio de nós todo o espírito de religiosidade, de carnalidade, e venha nos conectar em espírito e em verdade ao trono do Senhor, que o Senhor possa revelar aos nossos corações a tua grandeza, que a gente possa enxergar o reino dos céus com os olhos espirituais. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, tira a venda dos olhos, e nesse momento em que estamos aqui reunidos, que o Senhor venha purificar o nosso ser, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos, e que haja luz sobre a nossa vida, que o teu nome aqui seja honrado, seja glorificado. O único que merece glória é o Senhor aqui nesse lugar. Então senta nessa cadeira e assume o lugar que é do Senhor. E eu peço que o Senhor venha, pela tua misericórdia, nos transformar nessa manhã. Aceita a nossa oferta, é muito pouco, mas nós queremos verdadeiramente conhecer o Senhor. E aquele a qual não sabe nem o que está orando, que o Senhor venha fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, que é convencer. E eu consagro esse momento, consagro essa palavra ao Senhor, que daqui sai espírito e vida. Se precisar cortar, corta. Se precisar exortar, exorta, Senhor. Mas que não haja consolo, haja transformação, porque é isso que nós precisamos e necessitamos. E ligamos na terra, no céu e nos confins do mundo a vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, Mateus 16, versículo 13, confissão de Pedro. Eu tava falando sobre isso lá no outro Instagram, no Café com Fé BH, rapidamente, né? Mas a gente vai aprofundar aqui. Pedro, eu fiz umas anotações aqui e vou recorrê-las, porque tem uns pontos importantes que eu não queria deixar de citar aqui, se eu esqueci. Os discípulos estavam reunidos com Jesus. A missão de Jesus era tirar o povo da carnalidade e levar o povo, que hoje, né, somos nós,
a ter entendimento do reino dos céus, do mundo espiritual. Tirar o povo da terra e conectar ao trono celestial. O que na carne ninguém vai entender, porque Deus é espírito, a gente estava falando ontem no Café com Fé BH, e o importa é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então o tempo inteiro, assim, às vezes os discípulos não sabiam nem o que estavam falando, perguntando, e Jesus ali com toda a paciência, explicando e mostrando. Então muitos falavam assim: Senhor, o que eu vou ganhar se nós deixamos tudo? Nós deixamos tudo para servir o Senhor. O que nós vamos ganhar? Isso é coisa da carne. O que eu ganho se eu entregar minha vida para o Senhor? O que eu ganho se eu te seguir? O que o Senhor vai fazer por mim? Qual que é o benefício? E infelizmente muitas pessoas se conectam a isso, né? Cadê o seu Deus? O Deus que faz. E a gente não tem o direito de cobrar Ele nada. Se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele vai fazer do jeito que Ele bem quer, do jeito que Ele quiser, aonde. Ele vai chamar quem Ele quiser e não precisa, não nos deve nenhuma explicação. E aí Ele respondeu para os discípulos, né? Então vamos ler aqui a confissão de Pedro 16:13, mas só para a gente trazer uma introdução. Ele respondeu para os discípulos: olha, se vocês abandonarem, né, largarem, abrirem mão, né, pai, mãe, filho, filha, por amor a mim, né? Não tô falando de ir contra, estou falando de se vocês me colocarem em primeiro lugar, vocês vão ganhar 100 vezes mais. Mas o principal, vocês vão ganhar a vida eterna. O principal é a vida eterna, é o reino dos céus. Senhor, quem é maior? Eles falavam, coisa da carne. Quem é maior? Aqui nesse mundo é assim, quem é maior? Quem é o melhor? Essa luta, essa briga pelo reconhecimento, né, extremo, isso é coisa da carne. Mas Jesus, ele falava, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então ele falava de forma que as pessoas, muitos não entendiam, muitos até ficavam irritados, saíam de perto, porque o discurso era duro, porque o discurso era chato e porque eles não tinham compreensão. Mas não é para todo mundo compreender mesmo. As grandezas dele, o tesouro dele é raro. E só realmente quem se lança em espírito e em verdade, quem se permite ser conhecido por ele, né? Quem busca isso como uma prioridade, vai acessar as revelações do reino dos céus, coisas que a gente nunca nem imaginou. É engraçado que os fariseus e os saduceus aqui, eles eram religiosos e eram povos que eles não se conectavam, mas que nesse momento aqui, em prol de uma causa, que era envergonhar o nome de Deus, eles se uniram, eles se juntavam e chegavam, né, para Jesus e falavam: Senhor, eu quero um sinal. Me dá um sinal de que o Senhor é o rei, é o filho de Deus. Dá um sinal. Sinal? Vocês estão me pedindo sinal? Que assim também é na carne. Sinais, né? Aí a gente pensa, mas ele não é um Deus de sinais? Ele é um Deus de sinais, mas o que aqueles homens estavam pedindo eram sinais para benefícios próprios. Era sinal para olhar para eles mesmos, não para honrar e glorificar o nome de Deus. Tem essa diferença. E quantos de nós não pedimos sinais? Senhor, dá um sinal. Mas esse sinal é em prol de carne ou é em prol de honrar e glorificar o nome dele? É para resolver um problema ou é em prol de fato, a gente honrá-lo? Porque não é sobre nós, é sobre não envergonhar o nome dele. A grandeza é dele, né? Então, ele é o grande todo-poderoso. Nós somos falhos e pecadores. Então, tudo é sobre ele. E aqui, Pedro e os discípulos, eles estavam... E chegando Jesus a partes de Cesareia de Filipe. Era uma cidade onde foi dado esse nome em homenagem a um homem chamado Filipe. E nessa cidade tinham muitos pagões, tinham muitas estátuas, era uma cidade assim estrangeira, uma cidade que assim não tinha nada de Deus. E passando por essa cidade, Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns falam que o Senhor é
João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros profetas. E Jesus, ok. E vós? Tipo, eu tô vendo aqui nessa cidade, né, quantas estátuas, quantos pagões aqui. Eu queria ouvir de vocês, quem eles falam, né? Ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Meu Pai que revelou isso para você. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, quem vocês mostram e dizem que eu, Jesus, sou fora da igreja, em uma cidade estrangeira? Porque lá dentro é fácil. Não é sobre 2 horas de reunião. Não é sobre uma live. Não é sobre quando a gente está com muitas pessoas. É sobre o que nós estamos sendo no particular, no dia a dia. Isso é ser a igreja de Cristo. Quem nós estamos dizendo que somos para os nossos familiares, para as pessoas. As pessoas olham para nós e veem, bem-aventurado. Eu vejo Deus nessa pessoa. Eu quero esse Deus dela. Quem nós estamos demonstrando que Deus é fora das paredes, fora ali das reuniões. Porque ali eles estavam numa cidade que, isso lá em Jerusalém, né? Tudo bem lá em Jerusalém, mas eles estavam em uma cidade onde só tinha incrédulos. Então, no meio onde tem pessoas desacreditadas, desanimadas, ansiosas, quem nós estamos dizendo que Cristo é? Que exemplo nós estamos sendo para essas pessoas, né? Nós estamos escandalizando o nome de Deus através da nossa vida, atitudes, palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio, ou nós estamos honrando o nome dele, estamos sendo referência e influência positiva para essas pessoas quererem se juntar ao reino dos céus. O quanto o que a gente está vivendo, né, a gente reconhece como um lapidar de Deus na nossa vida, porque quem de fato entrega a vida para ele tem que estar pronto para padecer sim. A gente vai ver mais à frente. As portas do inferno não prevalecerão contra Pedro. Não prevalecerão. Não quer dizer que elas não vão se levantar. Elas vão se levantar. Elas vão afrontar. Mas elas não vão prevalecer. Se a gente parar para pensar da vida de Esaú. Não sei se vocês conhecem, né? Esaú e Jacó. Na palavra não fala assim de Esaú ter sofrido, sabe? Esaú não fala das perseguições, não fala o quanto Esaú padeceu, mas Jacó não. Jacó pagou todos os seus pecados. Jacó trabalhou duro. Jacó teve a coxa ali, né, deslocada, lutou com o anjo, lutou com Deus. Por quê? Quem quer ter intimidade com Deus, né, de fato, vai passar por essa lapidação. Porque ele está preparando essa pessoa, ele está ensinando essa pessoa, está moldando essa pessoa. E tem que estar preparado para padecer mesmo em prol do reino dos céus. Que todas as coisas vão cooperar para o bem. Então, o quanto a gente também enxerga dessa forma, quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, que não deveríamos nos escandalizar, porque ele disse que isso ia acontecer. E a maioria delas somos nós que nos enfiamos. E ele, com a tua infinita misericórdia, para não perder a gente, ele vai lá, corre atrás e chama a atenção, ele exorta, ele ensina, ele mostra, não é por aí, não é assim, faz desse jeito. E o quanto nós estamos demonstrando, de fato, que ele é Deus na nossa vida, né? E aqui eu fiz até uma anotação. Mateus 16, 13. Antes aqui, vocês vão ver que os fariseus e os saduceus pediram um sinal. Mateus, no início de Mateus 16.
O reino de Deus não é sobre interesses pessoais. Se o senhor não fizer, tem gente que fala, se o senhor não fizer assim, se o senhor não me agradar, eu vou desistir. Até anotei aqui, né? O reino de Deus não é sobre nós. Quem manda é Ele. Não é Deus que dá uma boa reunião pra gente. É nós que temos que fazer a reunião. Tudo é responsabilidade nossa. Se a gente entra, por exemplo, numa reunião, não sei onde você frequenta, ou se você entra numa live dessa, se você sai daqui vazio, a responsabilidade é sua. É minha. Porque a gente, muitas das vezes, o pensamento não tá aqui. A gente não tá colocando o nosso tudo. Tá se entregando pela metade. E 99,9% não serve. Ou é o nosso tudo no reino dos céus, ou é o nosso tudo ou não é nada. A fé, ela é racional. E quando a gente não entender que não é sobre a emoção, não tem nada a ver com isso, é sobre razão, completamente. Não que ele não tenha, Deus não tem esse lado, sim, emocional do amor, mas o amor dele, até o amor dele é racional. Porque senão não tinha permitido Jesus passar pelo que passou. E às vezes falta também esse equilíbrio em nós, né? E aí, eu anotei aqui. Quem eles dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E Deus nos chama para redobrar a nossa atenção espiritual, porque Ele fala mais à frente para a gente tomar cuidado com os fermentos dos fariseus, para a gente não se contaminar. Ah, mas aqui não, eu faço de tudo, mas Ele está nos alertando porque é tão sutil e a gente pode não perceber. A gente tem que tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que são pessoas, né, que até falam o nome de Deus, mas não demonstram Deus através da sua vida, porque não o conhece. E até quando vamos viver sem conhecer Ele na sua profundidade? Muitas pessoas aqui, né, eu escrevi aqui, a nossa oração, muitas das vezes, ela não combina com a nossa vida. A gente diz que quer ser cheio, mas vive uma vida de quem quer ser vazio. Sobre a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas das vezes diz, né, eu sou, né, filha de Deus, eu sou isso, eu sou de Deus, mas a nossa vida não tá condizente com as nossas orações. Quando a gente levanta da oração, a gente muitas das vezes não tem praticado o que tem orado, não tem agido em prol daquilo que tem declarado. A nossa vida, quem a nossa vida está dizendo que Deus é, não pelas orações, mas sobre as nossas reações, sobre a nossa atitude, o quanto a gente está se parecendo com Ele. Então, as nossas orações, muitas das vezes, não combinam com a nossa vida. A gente diz que quer ser cheia, mas vive uma vida de quem quer ser vazio. Confessa que quer ser vazio. Demonstra que quer ser vazio. Não espera o tempo dele. Se não for agora, aí eu vou desistir. Ah, não, se não for do meu jeito, vou magoar. Ah, não vou mais na igreja porque falaram isso e eu não gostei. Ah, porque era uma pessoa que dizia que é de Deus. Ah, porque trocou o pregador. Porque pediram dízimo ou oferta. Fiquei extremamente ofendida. Não vou mais. Não é sobre nós. Ele não precisa de nós. A gente tem que entender isso. Quem precisa dele somos nós. E ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade por amor. E não pelas coisas que ele tem para nos dar, como os fariseus e os saduceus que viviam pedindo sinais. E como muitas das vezes aqui, os próprios discípulos, eles enxergavam as coisas terrenas e ele com muita paciência estava ensinando sobre o reino dos céus, que é o que verdadeiramente importa. A gente estava falando ontem do Café com Fé, que buscando ele em primeiro lugar, as outras coisas ele vai acrescentar. Mas quem está buscando ele em primeiro lugar por conta das coisas que ele vai acrescentar, não vai receber nada. Vai continuar na carne, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Por mais que a gente fale que é alguma coisa, ou as pessoas na internet, né, vejam que somos alguma coisa, mas só ele conhece a gente no secreto, no celular, o quanto a gente está disposto mesmo, né? O quanto a gente teme a ele, a ponto de que se a gente está numa sala e está passando, as pessoas estão assistindo algo que escandaliza o nome dele, o quanto a gente tem coragem de se levantar e não se misturar. Não se juntar àquilo, não compartilhar daquilo. O quanto até a nossa vestimenta tem demonstrado esse temor a Deus. O quanto a gente tem se vestido com essa modéstia, com esse equilíbrio. A imagem também conta, né? Quantas pessoas olham pra gente e num contexto geral
E eu já falei sobre essa pesquisa. 55% é sobre a nossa comunicação não verbal, sobre o que as pessoas estão vendo, não é sobre o conteúdo. Eu não sou o que eu tô fazendo aqui nessa live. Não sou esses 40 minutos, 1 hora que eu fico aqui. Eu sou o que é fora daqui dessa live. É fora daqui dessa tela. Diz que quer ser usada, mas vive uma vida de quem é usada pelo diabo. Que duro isso, né? Mas a gente, muitas vezes, pode ser que diz que quer ser usada por ele, mas vive uma vida de quem quer ser usado pelo diabo. Que vive na mentira, vive na dúvida. Não é que a dúvida não vai vir, mas vive nela e confessa ela. Confessa esse medo extremo. Não é sobre não passar pelo medo, todos nós vamos passar. É sobre chegar a confessar e viver no meio dele. Viver no meio dele. E confessar, na verdade, a gente tem que confessar a ele. E sim, se tiver que pedir ajuda, peça ajuda. Mas não, mas mude a rota. Batalhe por isso. Persevere por essa mudança, por essa transformação. Porque ele tem muito prazer em nos moldar, assim como os discípulos. Que muitas das vezes falavam coisas que eles não tinham nem noção do que eles estavam dizendo. Mas é isso que Jesus veio fazer. Para aquele que se rende, aquele que reconhece que erra, ele molda, ele trabalha, mas quem não reconhece que erra não tem o que ser trabalhado. Quem já bate no peito e fala eu tenho, porque tem X anos que eu frequento aqui, frequento ali, porque eu não roubo, não mato, eu não faço mal a ninguém, mas o quanto nós estamos enfrentando também os nossos adversários e nós mesmos, que somos os nossos principais inimigos, aquilo que está no nosso inconsciente, quando a gente está reconhecendo que há algo de errado e que a gente precisa mudar. Ou a gente está terceirizando isso. E o principal, sobre ser escândalo do nome dele. A ponto das pessoas dizerem, para ter um Deus desse, eu prefiro ficar aqui onde eu tô. Que Deus é esse que essa pessoa diz que serve? O quanto eu vejo isso, gente. E eu falo por mim com muito temor, porque eu preciso muito melhorar, eu tenho muitos defeitos. Mas toda vez que eu vejo algo desse tipo, conviver aqui, por exemplo, na internet, lidar com pessoas, não é fácil, né? À toa que o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti. O quanto isso é um trabalho diário que a gente precisa fazer, né? Olhar o outro com um olhar de empatia, de compaixão, de misericórdia. Por isso que eu sou apaixonada por estudar o comportamento humano, porque às vezes eu não compreendo algumas reações, algumas falas, mas quando você faz esse estudo, você sabe que aquela pessoa que tá jogando, mandando alguma coisa, ela tá passando por algo. Ela precisa de ajuda. E aí a gente começa a enxergar o mundo com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E eu fico extremamente assim escandalizada quando eu vejo às vezes algumas mensagens de pessoas que usam o nome de Deus para afrontar, ou alguma coisa saiu daquilo que ela esperava e usam o nome de Deus. E quando você vai entrar lá no Instagram da pessoa, tá escrito lá, filha do Deus vivo, mas nas mensagens ela tá assim acabando com você. E eu falo, Senhor, não deixa eu cair nesse engano. Não deixa eu ficar a ponto de enxergar o cisco no olho do outro e não enxergar a trave que tá nos meus olhos, porque é tão sutil que a pessoa não se enxerga. Não é à toa que para Deus começar a trabalhar em alguém, ele precisa ver um coração aquebrantado. Ele precisa ver essa humildade. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Eu sou falha. Eu tenho muito que aprender. Eu não sei nada em relação ao reino do Espírito, reino dos céus, né? Não, eu não sei nada em relação ao meu trabalho. Tudo bem, você vai aprender, mas eu não sei nada em relação a conduzir a minha vida. Eu preciso da tua ajuda. Eu tô falando isso aqui, eu tô falando que a culpa é do fulano, me perdoa, me mostra onde que eu tenho errado. Não me ajuda a não julgar essa pessoa. E aí a gente vai arrancando, né? Arrancando aquilo que nos faz pecar, vai tendo esse discernimento. Mas quando a gente tem esse discernimento, quando a gente tá buscando estar conectado em espírito, porque na carne a gente só vai errar e tomar as decisões erradas, né? E aí, na continuidade, e Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, Filho de Deus. E Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne. Quem te revelou isso não foi as pessoas. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Feliz é você, Pedro, né? Foi Pedro. Feliz é você, Pedro, por estar se permitindo ouvir a voz dele. Feliz é você que não se baseia no que os outros dizem.
Feliz é você que está buscando estar conectado. E ele revelou para você essa grandeza. E porque ele revelou para você essa grandeza, porque você está se permitindo acessar o conhecimento do meu Pai, eu vou te revelar. A primeira revelação da igreja foi essa. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou te revelar agora algo muito grande, Pedro. Sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser uma pessoa onde outras pessoas serão abençoadas através da sua vida, que eu vou te abençoar muito. Vou te encher, né, do meu reino. Deus vai habitar dentro de você. E aí veio essa revelação. Por quê? Porque ele estava conectado. E ele confessou isso. Algo que muitas pessoas não vão ouvir. É nesse nível que Deus quer ter intimidade conosco, né? De mandar um anjo na sua casa de madrugada e revelar coisas pra você que outras pessoas, pra nós, tá? Tô falando você, mas é pra nós. Revelar quão maravilhoso isso. Coisas que outras pessoas não vão entender. Elas vão entrar nessa live e vão sair. Mas que papo furado, que coisa chata. Nossa, mas na carne. Total. O povo na época de Noé tava na carne. A maioria. Por isso que quem é conectado no Espírito realmente fala coisas que as pessoas não compreendem. As pessoas questionam. Mas aqui não é bem assim. Aqui você poderia fazer menos live, né? Aqui você poderia deixar de falar, né, de Deus. Fala no momento certo. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam. Enfim. E se a gente estiver na carne, a gente ouve essas pessoas e fala, não, é verdade, né? Tipo, vou parar de fazer as lives. Que isso vai atrapalhar no meu trabalho. E aí você vai ficando confuso como a onda do mar. E aqui porque Pedro estava conectado. E buscando a Deus, ele revelou essa grandeza. E aí começou a entregar as revelações do reino dos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha quão grande isso, ouvir do próprio Senhor Jesus. Eu tô te dando uma promessa, mas eu também te respaldo dela. As portas do inferno, elas vão se levantar, elas vão se opor, mas elas não vão prevalecer. Eu estou te garantindo isso, Pedro. Porque a maioria diz que eu sou Elias, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pessoas religiosas, mas você reconhece. E quem revelou isso para você não foram pessoas. Foi o próprio Deus que plantou isso dentro do seu coração. Então, por isso, eu vou te fortalecer, vou te engrandecer. E eu vou te proteger das portas do inferno. Elas podem se levantar, mas todas vão cair. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e cumprir. E tudo é sobre a honra dele e o nome dele. É sobre engrandecer o nome dele. Porque Moisés, ele vivia intercedendo pelo povo que foi liberto do Egito. Por quê? Porque Deus foi muito conhecido por aquelas pragas que desceram. Deixa eu só descer aqui as conversas. Porque ele foi muito reconhecido pelas pragas, ele abriu o mar vermelho, enfim, olha, poderoso Deus é esse. E Deus se arrependeu e falou com Moisés, eu vou acabar com esse povo. E Moisés, Senhor, não faz isso não. Porque se o Senhor fizer isso, o nome do Senhor vai ser envergonhado. Porque, cadê aquele Deus que falou que ia levar o povo para a terra prometida? E agora deixou o povo morrer? O que vão falar do teu nome? E por conta do nome dele, ele suportou aquele povo por muito tempo. E muitas das vezes a gente está atrasando mesmo a obra dele na nossa vida, porque ele quer nos usar, ele tem pressa em nos usar, mas nós impedimos ele de agir. Por muitas das vezes estar na carne. Até quando vamos viver conhecendo um Deus de forma superficial? A gente precisa aprofundar para a gente ter raiz, equilíbrio, coragem, ousadia, força. E de fato estar pronto para que ele venha transbordar a luz dele, para que a gente possa alcançar outras pessoas e assim manifestar a obra dele. O quanto as obras da nossa vida têm glorificado o nome dele. Mas não é sobre obras, mãe. A salvação não vem pelas obras, mas as obras, elas são consequências. Boas obras, elas são consequências de um coração transformado, de uma vida transformada. Há uma transformação, há um antes e depois, há uma mudança de mente. Ainda que todos os dias a gente tenha que aprender. Mas tem que ter um contraste. O quanto as pessoas estão vendo esse contraste. O quanto elas olham pra gente e falam, uau,
Você é outra pessoa. Nossa, depois que você entregou sua vida para Deus, gente, eu não te reconheço mais. Você tá completamente diferente. Ou será que no banho-maria a vida continua do mesmo jeito e a gente tá se enganando, achando de que, de fato, tá pertencendo ao reino dos céus? Porque quem olhava para Esaú, na época, Esaú prosperou. Homem de caça, casamentos. A vida dele tava normal. Não teve nada que o jogasse no chão para, de fato, lapidá-lo, para que ele nascesse de novo e tivesse o nome trocado como Jacó para Israel, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, há uma limitação quando alguém não conhece Deus de verdade. Essa live, gente, se você tiver que pegar alguma coisa, é sobre o quanto você conhece o Deus que você diz, que você confessa. E não é sobre alguém te chamar lá na frente, ou me chamar lá na frente. Quem quer entregar a vida para Deus, você faz uma oração, volta, e lá fora, quem você está dizendo que Deus é. Quem a sua vida está dizendo que Deus é. Lá dentro louva e adora. E lá fora vive refém e escravizado pelas trevas. Quando a gente tem temor, né, em relação ao nome dele. As mesas que a gente tem sentado. As coisas que a gente tem confessado. Quando a gente é capaz de dizer não para agradar a ele. Engrandecer o nome dele. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então há chaves, né? A chave. Se tem uma chave, então há uma porta. Então há uma limitação. E aí, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então quando Deus ele dá a chave do reino dos céus, você tem livre acesso. Entra e acessa. É como, por exemplo, eu saí, deixei a chave aqui. E falei com meu marido. A chave tá debaixo do tapete, por exemplo. A chave tá lá. Pega, entra, acessa. Acessa, você tem intimidade. Pode andar aqui, vem pro outro lado. Ele tá chamando a gente pro outro lado, assim como ele fez com os discípulos. Pra gente sair de sermos carnais, emocionais e nos conectarmos com ele como pessoas espirituais e vigiar a nossa vida espiritual, fortalecer a nossa vida espiritual. Aquele que crê, né? Aquele que ele tá trabalhando aqui no coração. Porque nem todo mundo que tá aqui tá ouvindo e tá absorvendo. Isso é comum. Tá escrito na palavra. Que seria desse jeito. Então, olha que promessa. E eu te darei a chave. Então, entra. Tá a porta ali. Entra. Já tá ali a porta. Entregou a chave. Entra pro reino dos céus. E tudo que você ligar na terra. Liga na terra que eu ligo lá. Olha o poder de ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Pedro, se você falar que é assim, eu vou ligar lá. E a palavra fala que o Espírito ele cooperava com os discípulos. E Pedro lá em Atos, onde a sombra dele passava, as pessoas elas eram curadas. A sombra de Pedro passava e as pessoas elas eram curadas. E se eu quisesse falar, Espírito Santo, não é à toa que ele fala que a oração de um justo tem muito poder. A oração de alguém que é temente a Deus e tem intimidade com ele, minha amiga, tem muito poder. Moisés, a oração de Moisés impediu várias das vezes aquele povo padecer. A oração de Abraão por Ló. E Deus foi lá e resgatou a Ló. Então a oração de um justo, ela tem muito poder. Então, Pedro, tudo que você ligar aí, eu vou ligar lá. Liga aqui que eu ligo lá. Esse nível de intimidade que ele quer plantar dentro de nós. Mas o quanto a gente acredita que vai e pode acessar isso. Sai do chão. Vamos sair daqui e vamos buscar ele do alto. Do alto. E para isso, nós não podemos mais negociar o tempo de qualidade com ele. Muitas das vezes a gente negociou. Muitas das vezes a gente perdeu tempo aqui na internet. A gente fala muitas das vezes que não tem tempo. Mas se a gente parar para anotar tudo que a gente faz no dia, você vai ver que tem espaço na agenda sim. E aí a gente precisa detectar aonde está se distraindo, aonde a gente está perdendo tempo, né? Então,
Tudo que ligares na terra será. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado do céu. E aí eu fiz uma anotação aqui. No reino dos céus não funciona com emoção. Quanto tempo mais andar sem conhecê-lo? Sobre a pedra, é a primeira revelação sobre a igreja. Deus está dizendo para nós, me conheça. Me conheça. Me conheça, porque eu vou revelar coisas que você nem imagina. E as portas que se levantarem contra essa revelação que eu estou plantando no seu coração, elas não vão prevalecer. E eu estarei aqui para ir com você. As portas vão se levantar e se opor, mas eu te protejo. Talvez você diz, não tem mais jeito. E ele está dizendo, você só precisa me conhecer. Você que está aqui falando, não tem mais jeito para mim? Não dá mais? Vou jogar tudo pro alto? Já orei, ele não responde. Parece que ele se preocupa com todo mundo, de menos comigo. Parece que as pessoas que do mundo são mais próximas. Quantas vezes eu ouvi isso? Por que as pessoas do mundo não devolvem o dízimo? Por que as pessoas do mundo... Olha a vida, vocês não sabem o que essas pessoas passam na alma, gente. Na madrugada. O dinheiro ele vai comprar uma cama maravilhosa, mas não vai comprar o sono. E Deus não quer dar só o dinheiro para você, ele quer dar ele dentro de você em primeiro lugar e acrescentar as outras coisas, o ouro. Mas tem gente que só tem o ouro. E é como Esaú, a gente acabou de trazer o exemplo dele, né? Então Esaú, quem olhava para ele, Jacó devia olhar e falar assim, gente, mas eu sempre quis a primogenitura. Esaú desprezou a primogenitura, não quis nem saber de Deus. E olha a vida dele, homem rico, próspero. E eu aqui padecendo no meio do mato, dormindo numa pedra. E eu aqui que devolvo o dízimo. Tô sendo enganado pelo meu patrão, trabalhando além. Deus não é comigo. Se ele fosse como nós nos dias de hoje, eu vou largar tudo. Jesus também, se fosse como nós aqui, né, no capítulo 16, no início, quando os fariseus chegaram para ele, dá um sinal, manda um sinal. Quantas chacotas Jesus ouviu? Ele poderia ter falado assim com Deus, Pai, eu vou desistir, tá? Não vou mais passar por isso. Não quero mais. Bater o pezinho e pirraça. E muitas das vezes são sabotadores que existem dentro de nós. E isso não, de fato, não vai resolver nada em nossa vida. Então, quantas das vezes eu escuto isso? Por que as pessoas que são incrédulas têm muito e a gente tá aqui e não tem nada? Eles não têm o reino dos céus. E uma hora ou outra Deus vai revelar, vai mostrar, vai usar alguém. Se eles quiserem bem, se não, por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma como um jovem rico? Sai da terra, para de olhar porque o outro tem mais. Porque Deus tem algo especial para cada um de nós. E essa revelação da grandeza dele para dentro do nosso ser, se você estiver entendendo o que você está ouvindo aqui, minha amiga, isso aqui é ouro. Essa é a live que deveria ser mais assistida. Você que está orando, achando que não tem mais jeito, tá querendo desistir, você só precisa me conhecer. Mas eu já te conheço. Não. Eu estou te falando que você precisa me conhecer. Seja humilde, reconheça e busca a minha face. Porque eu quero revelar coisas que você não tem nem noção. Eu não quero que você fique dependendo de ninguém te falar nada. Porque eu quero falar no seu coração. Como eu falei com Pedro. Eu falei com Pedro. E aí é simples. É voltar muitas das vezes lá atrás. E ver aonde caiu. Volta, ver aonde caiu. E sai da terra. Vem pro alto. Porque eu tenho pressa em te usar. Mas você está atrasando a minha obra na sua vida. E é tudo sobre nós. Não é sobre os outros. Tudo sobre nós. E aí... Ai, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tem mais. Tem mais, Pedro. Não é só as portas que não vão prevalecer do inferno. Eu vou te dar a chave do reino. Gente, você tem noção? Acho que se a gente estiver na carne aqui, não vai entender isso, né? Mas quem tem noção do que é ter a posse da chave do reino dos céus nas mãos?
Ele não tá falando, vai te dar a chave do carro? Vai me dar a chave da casa? Não. Eu tô falando a chave do reino dos céus. A mais poderosa de todas. Isso não é um conto. Isso não é uma historinha. Isso é o que de fato vai firmar as nossas raízes aqui em todos os sentidos. Que vai proporcionar a verdadeira abundância. Que não é sobre só a passagem. Sobre morar lá com ele apenas. Isso tem que ser o nosso alvo, o nosso foco. Quando você compra um carro, por exemplo, né? Quando você faz o seguro, é para prevenir, claro. Mas você usufrui do carro ali, anda com o carro. Então é sobre usufruir o reino dele aqui. E claro, a gente se resguardar como propriedade dele. Mas para isso, tem que buscar. E tem que ter detalhes. Eu quero te conhecer. Não é superficial, não é sobre emoção, não é sobre o tempo. É sobre, de fato, a gente se lançar em terra. E, Senhor, eu quero te conhecer como Jacó. Eu não saio daqui se o Senhor não mudar a minha vida. Eu não saio daqui sem eu te conhecer. E aí Deus foi lá, tocou. Deixa eu tocar aqui pra ver se ele tá sendo só um empolgadinho. Se ele tem noção do que ele tá me pedindo. Porque o que ele tá me pedindo é coisa muito grande. Deixa eu dar uma deslocada aqui na coxa dele, para ver se de fato ele está disposto a abrir mão de tudo para habitar no reino dos céus, para tomar posse da chave do reino dos céus. A chave fala, tem uma porta, mas o acesso era até aqui. Com a chave do reino dos céus, você tem acesso a tudo dele. E você quer saber o segredo, Pedro? Liga na terra, que eu vou ligar lá no céu. E eu até fiz uma anotação aqui que os cristãos, eles estão crescendo em número, mas diminuindo em poder. Infelizmente. Em números, tem muitos números que registram, mas diminuindo em poder por conta do cristianismo superficial, de emoção, de promessas apenas. E as promessas são maravilhosas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. E a sua justiça. E a sua justiça. Andar na justiça. Andar em disciplina. Buscar ser moldado por Ele. Que assim, as outras coisas, se Ele quiser, vão ser acrescentadas. Bom, deixa eu só ler aqui o que está escrito na Bíblia, que eu tenho uma Bíblia que ela tem uma explicação. Eu te darei a chave do reino dos céus. Essas chaves representam a autoridade de Deus concedida à sua igreja para abrir as portas do reino dos céus a todos que creem no evangelho. Quando a gente fala evangelho, a gente não está falando de religião aqui, nós estamos falando da palavra. Pela fé, Pedro abriu a porta da salvação no dia de Pentecostes, assim como Paulo e os demais apóstolos abriram em outras ocasiões. Os salvos, ou seja, aqueles que formam a igreja do nosso Senhor, devem usar essa autoridade para levar libertação aos oprimidos e anunciar o perdão, a salvação a todos os que se arrependerem dos seus pecados. Com a autoridade divina, podemos determinar a vida abundante e a salvação para aqueles que creem. E isso será concordado imediatamente nos céus. De igual modo, com a mesma autoridade, podemos ligar isto e proibir a ação do mal na vida das pessoas. Isso será também validado nos céus. E a gente pode usar essa autoridade, né, em prol da nossa família, em prol da nossa casa, e ligar na terra e desligar o que for necessário com poder e posse das chaves do reino dos céus. Mas a gente precisa se avaliar, né? Se avaliar antes. O que vocês estão mandando aqui? É isso mesmo. Não tem o reino. Não há nada nesse mundo que se compare ao que o Senhor preparou para nós. Verdade. Verdade, Ingrid. Mas às vezes a gente, infelizmente, esquece dessa, né? Aquilo, como a gente começou falando aqui no início. Quem é maior? Quem é maior? Quem é mais poderoso? O que eu vou ganhar se eu te seguir? Né? Os discípulos falavam. E Jesus, ele estava aterrissando. Gente,
Eu não vim falar de coisas terrenas. Eu vim falar para vocês o que mais importa, o reino dos céus. O que mais importa para mim é vocês se tornarem pessoas espirituais. E para se tornar pessoas espirituais, vai ter que viver um processo de libertação. Aquele que reconhece que precisa de libertação, porque o jovem rico não reconheceu, não. Eu já tenho tudo, eu já oro, Pai Nosso, eu já faço todos os rituais, Jesus. Eu faço tudo já. O que mais falta para mim alcançar o reino dos céus? Então, abre mão de tudo que você tem. Ali tocou aonde o coração dele estava, ou seja, ele conhecia o Deus de letra. Porque a letra até o diabo conhece de trás para frente, porque ele tentou Jesus através da palavra. Mas Deus não quer saber quem conhece a leitura. Ele quer que a gente conheça a raiz de onde veio. Tudo que está registrado aqui e revelar no nosso coração a grandeza dele e entregar pra gente a chave do reino dos céus. E quando as portas se levantarem, você vai sair da minha vida. Você não tem poder aqui. Eu ligo na terra agora. Que tudo que você está preparando contra a minha vida, tudo que as trevas estão preparando contra a minha vida, está desligado. Pum, desligou. Ligou aí, desligou aqui, desligou lá. Mas teve uns que tentaram desligar lá no livro de Atos, que tentaram ajudar uma pessoa, expulsar os demônios de uma pessoa, imitar a fé de Paulo, e eles apanharam feio, porque as trevas riram da cara dele. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, e quem é você que está tentando desligar alguma coisa aqui? Você me serve. O que você está pensando que você é? Você é isso aqui, aí é acusador, né? Você é, porque quem acusa é ele. Você mente. Você vive comendo na minha mesa, agora tá aqui querendo usar o nome de Jesus para desligar alguma coisa que eu tô fazendo na sua vida? Você não tem poder para isso. Aí lança isso. Poder, ele não tem. Aí a gente acredita que não tem poder, muitas das vezes. Mas quando Deus só quer que a gente aterrize e tenha consciência da vida que a gente tem levado e volta e conserta e busca e conhecê-lo. Porque assim, nenhuma porta vai prevalecer mais. Mas tem gente que tá tentando mudar de vida na força do braço, lutando contra a força das trevas na força do braço. E na força do braço a gente vai perder, porque o terreno não é nosso, o território ali não é nosso, é espiritual. E na carne a gente não vai vencer, a gente vai perder, né? Uma ação do Pai que eu pedi ontem. Amém, Deus abençoe. Muito forte, né, gente? Eu queria tanto falar sobre só as promessas, gente. Só as promessas, né? Só as promessas. Mas ninguém muda o que não tem consciência. Porque só as promessas, elas vão confortar o coração. Só as promessas... Eu vou pegar um exemplo físico aqui que tá vindo na minha mente. Tá vindo na minha... Por exemplo, vamos pegar a escola, né? Vamos pegar... se eu ficar, por exemplo, aqui só prometendo... entra pra escola, porque lá você vai vender de 2 a 5 vezes mais. Porque lá você vai ter isso, lá você vai ter aquilo. E há algumas pessoas, poucas, que falam... Mas você prometeu isso e você prometeu aquilo. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que fica prometendo. Mas eu faço questão de falar antes disso. Mas entrar é o primeiro passo. Você vai ter que fazer acontecer. Depende mais de você do que de mim. Mas essa parte muitos não ouvem. Por isso que o óbvio, né, ele precisa ser dito. E se a gente só fala das promessas do reino dos céus, a gente se sente no direito de chegar a cobrar ele alguma coisa. A cobrar ele alguma resposta. Quando, na verdade, o que a gente faz é por nós mesmos e só depende de nós. Ele tá na direção, ele não tá no controle da nossa vida. O controle, eu quero ir pra cá, eu quero sofrer, então bora afundar nesse problema aqui. Não, eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Então eu vou na direção que o Senhor tá me dando. Então tem vários caminhos sendo apontados. E ele vai assumir a direção se a gente permitir assim. E ele, muito educado, vai vir e vai assumir. Ele tem um plano. E esse plano só vai concretizar com o nosso consentimento, porque é uma parceria. E muitas das vezes é assim, você vê na loja, às vezes a cliente, mas eu comprei aqui
Depois de um ano, e você tem que trocar. Depois de 6 meses, você tem que trocar isso. Não, porque é assim, assim, assado. Você me deve isso. E a autorresponsabilidade não tem. Mas muitas das vezes a gente faz a mesma coisa com o Senhor Jesus. E as promessas, elas são maravilhosas, mas não conscientizam as pessoas. Primeiro tem que começar da base. Né? Que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Aí muitas pessoas só escutam as outras coisas acrescentadas. E esquece que precisa buscar primeiro o reino de Deus. Precisa primeiro andar na justiça para que essas coisas sejam acrescentadas. A mesma coisa nos estudos. Eu quero vender de 2 a 5 vezes mais. Mas para mim vender de 2 a 5 vezes mais, eu vou ter que me conectar. Eu vou ter que ralar e estudar. E eu vou ter que aplicar. E depois eu vou colher a venda de 2 a 5 vezes mais. Faz sentido isso? É uma linha lógica que às vezes a gente se esquece. Porque a gente se acha, porque não, porque eu paguei, não, porque isso, porque aquilo. Não, Senhor, porque o Senhor já pagou o preço para mim da cruz. E cadê a minha bênção? Como assim? Como assim, né? Quem somos nós para falar assim? Ai, o Senhor esqueceu de mim. Ele não vai se mover por isso. Ele não vai mover uma palha que nós podemos fazer. Ele vai fazer o impossível, porque ele faz a coisa grande. Possível, ele não vai fazer. Ralar pra gente, ele não vai ralar. Você fazer o recurso, não vai cair nas nossas mãos. Não é à toa que vem fácil, vai fácil. Não é à toa que jogo de sorte já não é pecado. É pecado. Ah, eu vou jogar ali pra ver a sorte. É pecado. Sabe por quê? Porque quem olhar pra você vai falar assim, mas ela é próspera porque ela ganhou na loteria. Onde o nome dele tá sendo honrado e glorificado através disso? Ah, mas o que tem isso? Porque as coisas com ele são conquistadas através dessa batalha para que as pessoas vejam o caminho a qual precisa ser seguido. Se não fosse assim, ele não viria como homem e não padeceria aqui como ele padeceu, e não pagaria tributos como ele pagou. Ele nem precisava ter pagado tributos, ele não precisava nem ser batizado nas águas, mas ele teve que dar o exemplo. E nós precisamos ser o exemplo do reino dos céus, né? E eu sei que o mundo ideal seria que tudo fosse fácil, mas o mundo real não é assim, né? Também a sabedoria para continuar falando autoridade pela Deus. Amém. Toma posse. Deus também não quer que só sabemos das escrituras. Deus quer que nós vivamos. Eu até tinha escrevido uma coisa aqui, eu não sei se eu acho que não tá aqui. Você falou uma coisa muito importante. Gabi, não adianta a gente dizer que nós precisamos parecer ser. Leva essa frase para sua vida. Não adianta você, por exemplo, dizer que é uma empresária de moda, você precisa parecer ser uma empresária de moda. Não adianta eu dizer que eu sou de Deus, eu preciso parecer ser de Deus. E mesmo assim vai ter afronta, porque até Jesus ele parecia muito ser de Deus. Mas teve muitos levantes contrários, porque essa é a batalha espiritual que a gente vive. E na carne a gente nunca vai compreender. A gente sempre vai achar que o problema é nós, que o erro é nós, enfim. De fato, tá dentro de nós. Mas aí a gente identificando isso, o que a gente vai fazer, né? E muitas das vezes é por conta da entrega mesmo, da intimidade, do mundo espiritual. Mas as coisas que a gente padece aqui, na maioria das vezes é porque a gente plantou. Diferente é quando você tá sendo afrontado por conta do nome de Deus. Vamos pegar um exemplo. No último lançamento da Escola Moda com Propósito, eu trouxe uma narrativa de fé. E aí muitas pessoas vieram, e tal, usando o nome de Deus pra isso, usando o nome de Deus. Isso sim por exemplo, uma perseguição. Porque usando de boa fé o nome de Deus, as pessoas estão enxergando, achando que eu tô usando o nome de Deus pra ganhar dinheiro. Então, as pessoas interpretaram errado. Isso é essa perseguição. Mas de coisas que a gente mesmo plantou, das vendas, por exemplo, não é perseguição. Dá pra entender? O meu casamento, alguma coisa eu preciso aprender em relação ao que eu tô vivendo. Não é perseguição. E isso eu falo por mim. Às vezes eu ficava, é perseguição. Não, peraí, Mayara. Olha a trava no seu olho aí. Você precisa melhorar isso aqui. Você precisa ser a referência que você quer que ele seja. Então, tá dentro de você. Primeiro você
Dá o exemplo. Aí depois eu começo a trabalhar. Na força do seu braço, não vai. Então sempre tem algo dentro de nós ali a qual precisa ser moldado e transformado. E muitas das vezes a gente confunde a perseguição por conta do nome, como Paulo, né, foi perseguido por conta do nome de Deus, e as lutas que vêm, as lutas por conta do nome e as lutas que vêm por coisas que nós mesmos plantamos, né? Deseja me dar a palavra, falar aqui no meu Instagram sobre vestimenta, estava lutando hoje nada cai do céu. Amém. Estou passando um momento difícil, fechei minha loja. Fiz que estou endividada. Devendo, agiota, não sei mais. Primeira coisa, não sei mais o que fazer, colocar a cabeça no lugar. Primeira coisa, respirar fundo, orar, pedir a Deus direção, pedir a Deus ajuda para levantar pessoas e pensar no que fazer. Porque o desespero não vai te ajudar a pensar. Você não entrou nessa situação porque você é uma pessoa desonesta. E Deus vai te ajudar a sair dessa situação, mas não adianta desesperar. E eu sei que parece ser frio, você não sabe o que eu tô vivendo. Eu sei que parece, né? Só você sabe o que você tá passando. Mas só não tem solução pra morte. Pra ele, tudo tem solução. E se ele permitir você chegar nesse lugar, até pra você dobrar mais os joelhos, pra você orar mais, deixar ele fazer agora. Porque até aqui foi você que fez. Ele tá falando, para. Olha onde você chegou. Para. Até aqui você fez a força do seu braço. Até quando você vai fazer na força do seu braço? Eu te parei agora pra coisa pior não acontecer. Porque eu quero assumir. Se você permitir, eu vou assumir. Eu fiz tudo isso acontecer pra ver se você para e me ouve. Se você vê com os olhos espirituais, é dessa forma. Assume que errou, mas deixa ele conduzir agora, né? Chegou nessa situação porque até então você não sabia o que era pra ser feito. Agora ele quer te ensinar como que faz, né? E aí, aos poucos, um passo de cada vez, você vai conseguir resolver tudo. Ele vai cegar todos os agiotas. Se assim você pedir perdão pra ele e deixar ele continuar, ele assumir a sua vida a partir de agora. Ele vai cegar, ninguém vai fazer nada com você. Ninguém vai, ele falou. As portas não vai prevalecer. Se assim você deixar eu assumir. Se você assim assumir que tá faltando eu agir aí no meio. Que você precisa me conhecer, você precisa buscar mais a minha face. Entendeu? Olha pelo lado da fé espiritual. Olha que isso é um cuidado de Deus com a sua vida. O que ele permitiu acontecer é porque ele quer te ensinar. No meio desse problema, ele quer que você seja um exemplo. Vencendo isso, você vai ajudar outras pessoas que passam ou que vão passar pelo mesmo que você está passando hoje. Então veja isso como uma escola. É muito bonito falar. Mas lembre-se que o culto a ele é racional. Na emoção você não vai vencer. No desespero, não. Respira fundo aí, busca ajuda, conecte-se com coisas positivas. Vai ser uma batalha, mas a vitória é certa, se assim você acreditar, né? As inscrições não tá... Eu não tenho data ainda, tá? Que pra abrir a inscrição. Só lendo o que vocês estão mandando aqui pra finalizar. Então, é isso, pessoal. Vamos que vamos, né? Deus abençoe vocês. Força na peruca. E vamos fazer o simples, né? Começar lá do início de novo. Volta onde parou e bora pra cima. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse cuidado. O Senhor tá só falando, para que eu tô querendo falar. E agradecemos, porque nós não merecemos a tua atenção. Tem tanta gente no mundo passando por coisa pior do que nós. Tem gente que tá numa cama que preferia estar devendo uma agiota e não consegue abrir os olhos e levantar. Meu tio tá lá com sequelas dos 3 infartos que ele sofreu. Ele não consegue abrir os olhos, ele não consegue falar, tá de fralda. E às vezes a gente não sabe nem do que reclama. Agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de respirar hoje, de fazer diferente. De pegar toda essa bagunça que existe em áreas da nossa vida, descansar no Senhor para o Senhor nos ajudar a desembaraçar o que estava embaraçado. Sabemos que não é fácil, pedimos a tua ajuda. Não desista de nós.
Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha descer sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos nesta live, Senhor. Dá discernimento, dá direção, levanta pessoas, fortalece essa pessoa que aqui está, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a luz divina do Senhor, que o fogo avassalador do Senhor venha penetrar e dividir juntas e medulas. Que onde existe uma raiz de maldição hereditária, aonde já foi decretado o fracasso na vida dessa pessoa, para repetir o fracasso dos familiares, das gerações, o Senhor disse sobre a chave do reino dos céus. E pela fé, eu tomo posse dessa chave agora, pela tua misericórdia, porque essa palavra foi o Senhor quem nos revelou. E nós desligamos aqui na terra agora toda a palavra de derrota, tudo que já foi decretado, toda a falência, toda a destruição, o suicídio, a doença. E nós pedimos para o Senhor desligar aí, nas regiões celestiais. Desligar nos céus. Mova os anjos do Senhor para desligar toda a obra forjada contra a nossa vida. Os planos que já estavam desenhados, que o Senhor venha lançar fogo agora e transforma em pó. E transforma em cinza pelo teu nome. Em nome de Jesus. E nós ligamos a vitória, nós ligamos a virada dessa situação. Hoje, o Senhor nos convida para virada. O Senhor nos convida para um novo tempo. E não é promessinha. Só vai tomar posse quem de fato se lançar. E que o Senhor venha convencer aqui. Porque homem nenhum pode fazer isso. Só o Senhor pode se revelar. Revela a tua grandeza para os corações que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. E que haja um antes e depois. Eu profetizo isso sobre a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Ideias, criatividade, coragem, força, ousadia, temor, amor, fervor. Amor pelo teu nome. Em nome de Jesus. Tudo isso para que o teu nome seja exaltado, glorificado para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.